Olá pessoal, sou o professor Bruno Giancarlo, sou professor de contabilidade e aqui é mais um vídeo sobre o Detonando a FGV. É um projeto aí que eu estou fazendo para o pessoal, comentando várias questões aí de contabilidade da banca FGV, que é a banca aí que a Cefaz Espírito Santo escolheu para fazer a prova dela, né? Então vamos lá, sem delongas, hoje nesse vídeo eu vou fazer 3 questões de análise de balanço, índices de rentabilidade. Vamos direto para as questões sem enrolação. Vamos lá. Aqui, ó, peguei uma questão da Cefim de Rondônia, prova de 2018, uma prova que teve nota de corte de 67%, ou seja, uma prova cabreira. O último colocado entrou com 67%, então você imagina o nível dessa prova. Vamos lá, ó. Uma entidade observou uma diminuição no índice de retorno sobre o patrimônio líquido, famoso RPL, em determinado período. Então, ela viu uma diminuição. Beleza. Assinale a opção que indica uma possível causa para essa diminuição, mantendo os outros fatores. Ou seja, ele quer algum fato contábil que tenha acontecido e fez esse índice cair. Então, nesses casos, a gente vê só o que afeta o índice. O RPL, ele nada mais é do que vendas líquidas sobre patrimônio líquido. Então, para esse índice diminuir, aqui no dividendo tem que aumentar, divisor, desculpa, ou as vendas líquidas aqui que é o divisor, dividendo, opa, desculpa de novo, tem que cair. Então, ou de baixo sobe ou de cima desce. Então, a gente tem que ver algum fato contábil em que afete a venda líquida para baixo ou que o patrimônio líquido afete para cima. Basicamente, vamos estudar cada alternativa nesse quesito. Compra de ativo imobilizado à vista. Se a gente comprar um ativo imobilizado à vista, a gente vai aumentar o nosso ativo não circulante, que vai lá aumentar o imobilizado, e vai cair o ativo circulante, porque vai creditar caixa. Então, não afeta a venda líquida, não afeta patrimônio líquido. Não é essa a alternativa. Compra de estoque a prazo, mesma coisa. A gente vai aumentar debitando nossos estoques, então aumenta o ativo circulante. E vai também creditar... Opa, desculpa, nada... E vai creditar os fornecedores, então aumenta passivo circulante. Também não afeta nenhum desses dois índices. Errado. Aumento de capital social em dinheiro. Então, para aumentar o capital social em dinheiro, vai debitar o caixa, então vai aumentar o ativo circulante. E também vai aumentar a conta lá capital social, que aumenta o PL. Ué, aumenta o PL, aumenta o PL. Tudo indica que é essa. Vamos checar as outras? Recebimento de um adiantamento para realizar um serviço no exercício seguinte. Quando você recebe um adiantamento de clientes, a gente recebe o dinheiro, a gente coloca lá o ativo circulante, a gente debita o caixa e a gente vai aumentar também o nosso passivo circulante, que é o adiantamento a clientes. Fica assim, ó, débito caixa, né? 1.000 lá e credita adiantamento de clientes. Aí, quando a gente fizer, ver que o serviço só vai ser feito no exercício seguinte, então ele fica lá no passivo circulante, não é uma dívida que vai ser depois do próximo exercício. E quando você efetuar essa receita, você vai debitar o adiantamento. Quando for o próximo exercício, né, você vai creditar a receita de vendas. No caso, receita de serviço aqui, né? Então, essa é a operação. Então, em nada afeta neste exercício. Na parte do recebimento de adiantamento não afeta o patrimônio líquido, tampouco as vendas líquidas. Então, não afeta a RPL. Então, não é esse. Pagamento de despesas de salários que já haviam sido provisionados. Então, é como se fosse você fecha o fim do mês, lá 30 de dezembro de X1, e nesse mês você constitui as despesas de salários de todo mês. Só que a gente está falando aqui quando é o pagamento, o popular dia 5, né? No dia 5 você já constituiu a despesa que foi do exercício passado e você está pagando ele. Então a gente está no segundo momento. No primeiro momento a gente está fazendo assim, ó. Opa! A gente está debitando lá a despesa com salários, né? Vamos colocar aqui 1.000. E aqui a gente está acreditando os salários a pagar. Salários a pagar. Nossa, minha letra tá horrível hoje. Me desculpem. E no segundo momento,
né? No primeiro momento é isso aqui. No segundo momento, a gente está fazendo, debitando os salários a pagar, matando a nossa dívida com o funcionário, e a gente acredita o caixa ou acredita bancos, né? Então, nesse segundo momento aqui que a alternativa aí está falando. Aqui nesse momento, a gente mexeu no passivo circulante, né? Baixou o passivo circulante e baixou também o ativo circulante. Então, a gente também não alterou em nada o RPL. Então, não é essa aqui. Então, só ficou a C mesmo. Alternativa correta. Beleza? Bora para a próxima. Assinale a opção que indica a diferença entre o índice de margem de lucro genuinamente operacional, MGO, e o da margem operacional líquida. Primeira vez que eu vi esse quesito na prova, eu falei, meu Deus, o que é margem de lucro genuinamente operacional? De onde a FGV arranca esses índices, né, totalmente aleatórios, que a gente não vê geralmente nos materiais de concurso? A gente vai ver agora. Tem alguns índices quando você vai, principalmente os investidores, quando eles vão começar a investir numa empresa, mercado de ações, existe um índice famoso que é o tal do EBITDA. Ou, abrasileirando ele, é o LAGIDA, né? É que é muito mais bonito falar EBITDA, porque parece que essa parte de indicadores, índices financeiros é uma gourmetizada, né? Earning before interest, taxes, depreciation, amortization. É muito mais bonito falar isso do que falar lucro antes dos juros, imposto, depreciação, amortização, né? Então, você vai ouvir esse termo e muito pouco este. O EBITDA nada mais é do que o lucro líquido, e você vai arrancar dele impostos sobre o lucro, os juros, depreciação e amortização. Beleza? Então, nesse índice você acha o que realmente afeta a empresa. Então, por exemplo, se a empresa está conseguindo juros de empréstimos que ela fez de atividades não típicas da empresa, né? A gente vê realmente o que é operação, qual é o resultado dela. É um índice mais próximo do resultado da operação da empresa, né? Agora, eles inventaram também esses dois aqui, ó. O MGO, que é esse margem de lucro genuinamente operacional, ela nada mais é do que o EBITDA, só que sem alguns. É só lucro, menos impostos, menos juros. Ou seja, é o lucro líquido tirando os impostos sobre o lucro e os juros. Essa parte de receitas e despesas financeiras, a parte de índice sobre o lucro, imposto sobre o lucro. Então esse é a margem genuinamente operacional, que ele fala, porque é realmente o que é operacional, genuíno, né? Vamos pensar mais ou menos assim. Só que ele considera a depreciação e amortização também. E a margem líquida operacional, ou MOL, né? Margem operacional líquida, é o lucro operacional nu e cru, né? Então, assim, essa é a diferença entre esses três índices. Então, vamos lá, vamos analisar as alternativas e ver qual que a gente marca aqui. Ó, ele fala que a MGO, que é a margem genuína, não leva em consideração os juros e o resultado com operações descontinuadas. Isso aqui não tem nada a ver, porque resultados com operações descontinuadas ele fica lá embaixo, né, na DRE, e ele pode ser levado em consideração nessa margem de lucro, né? Porque é um resultado operacional, vamos dizer assim, né? Não é um imposto, não é um juro, não é depreciação nem amortização, né? E o MOL leva. O MOL também tem nada a ver com isso. Vamos lá. A MGO não leva em consideração os impostos e os dividendos distribuídos. Nada a ver com dividendos. Na verdade, é juros. A MGO não leva em consideração os juros e os impostos. E o MOL leva. Exatamente isso. A MGO não leva em consideração as despesas e receitas com a venda de ativo imobilizado e o MOL leva. Na verdade, leva sim. Né? Tá errado. A MGO não leva em consideração a receita com equivalência patrimonial e o resultado com operações descontinuadas, e a MOL leva. Na verdade, tudo isso aqui, ela leva em consideração sim. E a MOL leva. Então, nós temos aqui só a alternativa C como valiosa. Né?
Aqui, muita dúvida que pode aparecer, que eu falei assim, né? Que só o resultado da operação, mas pô, Bruno, receita com equivalência patrimonial não é um negócio que não é meio usual da empresa, né? A receita com equivalência patrimonial é uma receita de outra empresa que a empresa está recebendo como dividendos, né? Como fosse uma receita de outra operação, não a dela. E na verdade isso você não pode levar dessa forma, porque tem muitas empresas, holdings, que as atividades dela mesma é receber receita dos outros. Então, você pega, por exemplo, a Itaú mesmo, não o Itaú Unibanco, é o Itaú, que a ação é o ITS 4 lá. É a holding que tem o Itaú Unibanco, tem a Alpargatas, tem outras empresas, e o negócio dele ele não é banco, ele é uma holding que recebe receita dos outros ativos dele. Então, é uma receita operacional, né? Por isso que ele considera dentro do MGOD do MOL. Assim como também as atividades descontinuadas, certo? Então você leva meio que dessa forma para entender esse índice. Beleza? Vamos para a próxima para não demorar muito. Agora a questão de Niterói, questão de prova de fiscal, prova dificílima. Vamos lá, na primeira reunião da diretoria da Companhia Beta foram analisados os seguintes indicadores, beleza. Para manter a tendência do aumento, de retorno sobre patrimônio líquido, de novo a RPL, você vê como essa banca gosta desse índice. Foram sugeridas algumas estratégias durante a reunião, sabendo-se que a análise horizontal indicou não ter havido variação total no ativo. Não ter havido variação total no ativo, de X1 para X2. É possivelmente consistente com o que foi feito durante X2, a estratégia D. Essa questão você não precisa analisar nada disso aqui, para você acertar. Não precisa. Quando a questão estiver muito difícil assim, você vê que, nossa, eu vou ter que fazer um monte de conta, um monte de índice, vou perder uns 4, 5 minutos nessa questão, você pula. Deixa lá para depois. Mas eu vou te dar um jeito aqui que você não precisa resolver com os índices, fazer tudo essa calculeira. Você vai analisar as alternativas. Diminuir a margem de lucro para aumentar o volume de vendas. De novo, eu vou repetir a formulinha da RPL. RPL é igual vendas líquidas sobre patrimônio líquido. Ele está falando aqui que a gente quer manter uma tendência de aumento, né? Tendência de aumento. Então, aqui no RPL tem que aumentar. Se no RPL tem que aumentar, ou as vendas líquidas aumentam, ou o patrimônio líquido desce, ou os dois, né? Na verdade, vendas líquidas ou patrimônio líquido. Vamos lá. Diminuir a margem de lucro para aumentar o volume de vendas. Bom, se eu estou diminuindo a margem de lucro, na verdade eu tenho que diminuir o preço de venda, né? Se eu diminuo o preço de venda, né, eu fico com uma margem menor, ou aumento os custos, não tem muito sentido. Mas geralmente, diminuir a margem de lucro, você baixa o preço do que você está vendendo. Se está baixando o preço que está vendendo, pode ser, você tem duas chances aqui, Pode ser que as vendas líquidas caiam, ou pode ser que as vendas líquidas subam. Depende aí de uma análise econômica. Se você abaixar 10 centavos no preço, aumentar 30%, se abaixa 10% do preço, aumenta 30% das vendas, no geral você vai ter um aumento, né? Por exemplo, vamos supor que eu venda 1.000 unidades a R$1, né? Vezes R$1. Eu vou ter R$1.000 de venda líquida. Vamos supor que eu consiga vender 2.000 unidades se eu fizer por 90 centavos. Que a gente na economia fala de uma demanda aí, uma demanda elástica, né? Porque se você aumenta um pouquinho no preço, aumenta desproporcionalmente a demanda. Então vamos lá, a gente consegue 1.800 de venda líquida. Nesse caso aqui, aumentou a venda líquida. Mas não necessariamente. Você podia ganhar só 1.100, né? Unidades a 90 centavos, e você ficaria com 990 de venda líquida, o que diminuiria, né? Então, você ficou confuso, porque do jeito que está escrito, diminuir a margem de lucro pode de certa forma aumentar, ou pode de certa forma cair. Você não sabe, não está claro no exercício. Então vamos deixar saber para depois, vamos analisar as próximas. Diminuir o capital de giro, ampliando investimentos de longo prazo que ofereçam maior rentabilidade. Se você diminuir o capital de giro, você vai baixar o ativo circulante. E você vai aumentar o ativo circulante. Desculpa, ativo não circulante. Aí você vai ganhar rentabilidade, que não é venda líquida, nem patrimônio líquido. Então isso aqui não tem a menor chance de ser o que a gente está mexendo, porque vai mexer em outras coisas.
Alongar o perfil da dívida da companhia, utilizando ficcionamentos de longo prazo para ampliar os investimentos de longo prazo. Se você mexer com a dívida, você não vai conseguir mexer em nada com as vendas líquidas e nem com o patrimônio líquido. Você vai mexer com o passivo circulante ou com o passivo não circulante, tanto faz aqui. Ó. Você pode aumentar um ou outro. Você não vai mexer de qualquer forma com venda líquida ou patrimônio líquido. Você está mexendo na composição do endividamento da empresa. Né? Mexendo com juros que a empresa vai pagar, enfim. Não mexe com RPL. Aumentar a participação do capital próprio no financiamento da companhia. Se você aumentar a participação do capital próprio, você está aumentando o patrimônio líquido. Você está mexendo no patrimônio líquido? Tá, mas você está aumentando. Se você aumentar o patrimônio líquido aqui, ó, ele vai diminuir o RPL, não vai aumentar o RPL. Então essa aqui tinha que ser diminuir. Então tá errado. Essa acho que foi a grande pegadinha. Reduzir os custos de produção e ampliar os gastos com publicidade. O que isso vai mexer com venda líquida ou patrimônio líquido? Reduzir o custo de produção, isso não mexe na venda líquida. Mexe no resultado líquido, que é venda líquida menos CMV, que dá um resultado líquido. Na verdade é a venda líquida que ele está falando. Quantidade de vendas. Então, reduzir custo não adianta nada. Então, aí a gente fica por exclusão com a A, né? Que é o gabarito, né? Então, o que justifica? Como ele coloca aqui, ó, é possivelmente, né? É possivelmente consistente com o que foi feito. Pode ser que ele tenha considerado essa hipótese aqui, né? Ó, né? De 2.000 unidades vezes 1.000 aumentou a venda líquida. Se aumentou a venda líquida, fez, né? É o que dá para você fazer sem ter que fazer esse bando de cálculo, porque com certeza se você começar a riscar aqui as fórmulas, você vai encontrar alguma coisa que até corrobore com aquele gabarito A. Mas assim, se você for ver pela própria lógica, você não consegue considerar nem a B, nem a C, nem a D, nem a E. Você não precisava fazer conta nenhuma. Era só ver o impacto que tem naquele fato contábil, naquele acontecimento, e ver o que reflete na contabilidade. Mexe na venda líquida? Não. Mexe no patrimônio líquido? Não, também não. Então você descarta. Se mexer, mexe no jeito que você quer, aumentando um ou caindo o outro. Se fizer isso, você a marca, senão não marca. Sempre tenha a formulinha que fica fácil para você enxergar. Decora a formulinha. A formulinha é a única coisa que você precisa para com certeza se driblar aí qualquer pegadinha da banca. Beleza? Peguei só essas 3 questões. Aí num próximo vídeo eu passo mais 3 questões com outro assunto, beleza? Mais uma vez, obrigado, hein, galera. Falou!